Olá, boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui em mais um Arquitetura em Pauta. Hoje com o professor Vitor Almeida. Vamos falar sobre partilha em vida e planejamento, né? Então vamos aguardando aqui o professor Vitor. Algumas pessoas estão chegando, a Ana e assim por diante. Então, gente, eu queria lembrar também, tá, que no link aqui da bio estão as inscrições para a nossa live do dia 2/6, a aula totalmente minha, do professor Daniel Bucar, professora Simone Tassinari e professora Ana Carolina Brochato Teixeira, tá certo? Então vamos, quem quiser, é um assunto super interessante, fraude, né? Ai. Sobre fraude no planejamento sucessório, as necessidades de se... Vamos aqui, estamos chamando o professor Vitor. Aí, Vitor! Só assim para a gente encontrar, rapaz? Que é isso? Não é, Dani, não é. Essa pandemia, infelizmente, tem nos afastado dos encontros presenciais. Mas em breve a gente volta. Daqui a pouco a gente vai ser vacinado. E tenho certeza que a gente vai poder voltar àqueles belos encontros, ótimos jantares. Que eles voltem em breve, é meu desejo. Não, nós e todo mundo, né? Eu já tomei a primeira vacina, tomei a primeira dose, estou aguardando agora a próxima dose, mas temos todos nessa esperança, né? Vacina sim, vacina, medicina, viva o SUS, viva a vida, né? Aí algumas pessoas agradecer a presença de alguns amigos, alunos, colegas. E vamos ao... Olha, Vitor, primeiro eu queria te agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade. Eu sei que você tem uma agenda super lotada, de aceitar fazer parte aqui do Arquitetura do Planejamento em Pauta, que é uma live, uma série de lives que eu faço só com os autores do Arquitetura do Planejamento Sucessório, tanto o tomo 1 como o tomo 2, já fazendo alguns tomo 3 e revendo, e assim quero também agradecer que o professor Vitor, ele escreveu um artigo aqui no tomo 1, junto com a professora Heloísa Helena Barbosa, eterna professora da gente, exato. Você já recebeu um bocado, né? Já estou com ele em casa. Então, e agradecer, a professora Heloísa Helena foi minha orientadora, nossa amiga, professora, sócia, foi sócia tive a honra de ser sócia do Vitor e da professora Heloísa Helena, do escritório Heloísa Helena Barbosa Advogados. E é uma alegria muito grande, muito obrigada por fazer parte, sei como você é concorrido aí na parte acadêmica, contribuindo com artigos, um eterno calendário de prazos de artigos. Então, sempre sou muito grata, porque quem participou do primeiro Arquitetura acreditou num projeto que eu fiz, que ninguém tinha noção, a dimensão do que esses livros iam virar, né? Era um livro, segunda edição, depois segundo tomo, trabalhando com o tomo 3, né? Como diz a Ana Luísa, o livro que virou congresso. Então, muito obrigada, principalmente para as pessoas que acreditaram antes de ter essa dimensão do que foi. Na época, eu lembro que todo mundo estava com muitas obras coletâneas, era um congresso que ia ter, então todo mundo querendo fechar as obras para lançá-la naquele BD Civil, que foi aquele congresso em Fortaleza. Então, minha eterna gratidão por terem acreditado junto comigo, embarcado nesse projeto. Vitor, nosso projeto hoje é falar de partilha em vida, inclusive que é a base do artigo que vocês escreveram. Só pegando aqui o texto em si, como é que tá? Deixa eu ver, cadê? Ai, cadê? Quando eu quero, nunca acho. Dani, Aqui, enquanto partilha em isso... vida como forma de planejamento sucessório, né? Foi. E aí a gente sabe que no mundo de hoje, com esse direito das sucessões extremamente engessado,
nós buscamos maior flexibilidade, autonomia por si só no direito das sucessões. A gente sabe que o direito das sucessões era pouco estudado, pouquíssimo, eu digo que ele era o patinho feio do Código Civil, e daí foi tomando outras dimensões nos últimos 7 anos, vamos dizer assim. Eu acho que bem mais pesquisas sobre o tema, sobre o direito das sucessões em si. Nesse movimento, a gente tem buscado ressuscitar institutos, ver novas potencialidades, na verdade, em outros, e como o fideicomisso, o próprio codicilo, e a partilha em vida também está nesse contexto, no sentido de, olha, vamos tentar aproveitar. Lógico que a gente sabe todas as limitações, que é um artigo de um simples único artigo, o instituto de um único artigo, né? E, por sinal, tão importante e valorosa é a contribuição de quem escreve sobre partilha em vida, né? Então, queria te dar as boas-vindas, agradecer mais uma vez e te provocando dentro das perguntas, né? Qual a disciplina jurídica da partilha em vida e as principais controvérsias que envolvem esse instituto? Bom, Dani, antes de responder, eu acho que eu tenho que fazer alguns registros, né? Alguns registros são necessários. Primeiro que é um prazer, é uma honra participar dessa live série num projeto tão exitoso que você vem capitaneando com tanto brilhantismo já há alguns anos. Sem sombra de dúvida, o tema do planejamento sucessório deve muito à sua brilhante atuação e dedicada atuação. Então, o convite para participar do primeiro tomo e o convite para participar agora dessa live, na verdade, é um motivo de orgulho e de honra, assim. Ver a maneira como você está desenhando, arquitetando, né, essa carreira tão brilhante, realmente é algo que orgulha muito seus amigos, né? Eu me incluo entre eles. Então, na verdade, sempre participar de qualquer projeto com você é um motivo de muito orgulho. Mesmo porque, e assim, eu pensei 2 coisas hoje, né, Dani? Eu falei, primeiro, que eu não vou conseguir chamar a Daniele de Daniele Teixeira durante todo o período da live. Então, eu já vou fazer aqui minha meia-culpa e dizer para todos que eu vou tomar a liberdade de chamá-la de Dani, porque senão eu teria que ficar me corrigindo a todo tempo. Eu acho que isso não é necessário. Mas a Dani, na verdade, foi uma das primeiras pessoas assim que me acolheu quando eu ainda fazia mestrado, lá nos idos de 2011. A Dani foi a primeira pessoa que me convidou para dar aula na pós-graduação, na época que ela coordenava pós de Direito Civil Constitucional no CEPED UERJ, em maio de 2012. Eu lembrei da data hoje, Dani. E depois disso a gente participou de vários projetos, enfim, e fomos afunilando a nossa amizade. Então, por tantos motivos e por todos esses motivos, é uma honra estar aqui, além da saudade, né, Dani? Acho que principalmente da saudade de um contato mais próximo. Então, parabéns pelo livro que vem se tornando tomo, que vem se tornando, na verdade, uma coleção. Parabéns pelo projeto que se transformou no congresso e parabéns por liderar, né, esse tema que é tão útil, tão atual. E tão importante, né, principalmente para algumas famílias diante do engessamento do direito sucessório. E aí, me voltando para a sua pergunta, né, indo agora para a resposta, Dani, a gente sempre conversava muito, né, de hoje sobre como o direito sucessório era uma ilha dentro do direito civil. Na verdade, foi o último campo, né, o último setor do direito civil a ser constitucionalizado, e a gente que vem de uma escola de constitucionalização do direito civil, exatamente por causa de um certo menosprezo, ou porque perdia esse fôlego, né, até chegar ao direito sucessório, como o último livro do Código Civil perdia esse fôlego. Mas fato é que as obras eram escassas, a produção acadêmica não era tão intensa como nas outras áreas, e o engessamento da sucessão legítima, né, a própria intangibilidade da legítima, e os instrumentos arcaicos, né, Dani? Ou seja, o Código Civil de 2002 replicou, na verdade, uma série de instrumentos que já tinham caído em desuso há muitos anos, né, há muitas décadas. Fideicomisso é um deles, as diversas formas testamentárias desnecessárias, e codicilo, entre tantos outros institutos que foram caindo em desuso ao longo das últimas décadas, ao longo do século passado. E o legislador não foi sensível a essas mudanças. Então, a gente começa um século com um código novo, com ares do passado e, na verdade, com uma série de novas demandas.
Paralelamente a isso, Dani, eu acho que assim, a grande evolução do direito de família, o direito de família desde os anos 90 ganha um impulso notável, né? Com a Com uma Constituição. discussão muito acalorada, acadêmica, com transformações sociais que chegam aos tribunais, né? Então a gente passa a ter um direito das famílias, uma família plural, democrática, né? Uma família reconstituída, recomposta, com tantos arranjos familiares possíveis, inclusive com reconhecimento disso em diversas instâncias, como a multiparentalidade sendo reconhecida pelo STF, né? Embora a gente tenha tido alguns retrocessos, né? Como a família simultânea mais recentemente, também, né? Em sede do STF, sem sombra de dúvida também força em um determinado momento, ainda que tardiamente, o direito sucessório a se movimentar. Então, o direito sucessório, na verdade, ele, ainda que tardiamente, sofre um impulso importante desse desenvolvimento do direito das famílias. E aí, a sua pergunta tem, na verdade, já elementos que me impõem fazer determinadas observações. Assim, primeiro, que a partilha em vida não é um instituto novo, mas é um instituto resgatado, né? É um instituto que vem junto ao lado de outros que pareciam que tinham caído em desuso e caíram, mas que agora, né, mesmo com ares museológicos, a doutrina, principalmente liderada por você, na medida em que a gente é forçado, no melhor sentido da palavra, a revisitar os institutos e as potencialidades para ver quais são úteis ainda hoje para fins de planejamento sucessório. Fideicomisso é um exemplo, codicilo é outro. E partilha em vida, sem sombra de dúvida, na minha opinião, é um expediente valiosíssimo, um expediente útil para fins de planejamento sucessório, né? Um instrumento que já podia ser utilizado há muito mais tempo, mas que não é utilizado por uma série de questões. Primeiro, por causa da disciplina jurídica. Então, a pergunta é, qual é a disciplina jurídica, Vitor? A disciplina jurídica é lacônica, é tímida. A disciplina jurídica, sem sombra de dúvida, não atende aos reclames sociais e causa mais insegurança, causa mais angústia mesmo, né, com relação à sua extensão, aos seus efeitos, ao seu alcance, do que propriamente nos responde, né, de maneira adequada. Para quem está nos ouvindo, a partilha em vida, na verdade, tem um dispositivo que é muito semelhante ao que já existia no Código Civil de 16. Ela foi replicada no artigo 2018 do Código Civil atual. No Código Civil 16 era o artigo 1776, no Código Pretérito. E é uma disposição... 1786? 76. 1776 no Código Civil de 16. E tem uma peculiaridade, Dani, que eu já vou adiantar aqui, que eu gosto muito de falar isso quando eu falo de partilha em vida. Eu já tive a oportunidade de falar, inclusive, numa mesa com você na OAB em 2019, quando ainda era presencial e eu estava do seu lado, né? Bons tempos, que voltarão em breve. Mas eu gosto muito de falar essa peculiaridade, ou até quando eu estou dando aula mesmo, em sala de aula, né? O Clóvis Bevilacqua sempre foi um grande crítico da partilha em vida, né? Desde o Código Civil lá no início do século passado. E ele chamava a partilha em vida de planta exótica. Ele falava, a partilha em vida é uma planta exótica. Porque ninguém sabe muito bem dizer qual é a sua natureza, quais são seus efeitos, né? Em certa medida, a crítica dele tinha razão, né? Porque, de fato, até hoje a gente ainda tem dificuldade, embora não tanto mais, né? Nós já temos algumas convergências, alguns consensos doutrinários importantes, inclusive escorados em decisões do STF, que me permitem dizer que a partilha em vida hoje tem uma certa insegurança quanto aos efeitos, mas a gente já tem uma certa segurança quanto à natureza dessa partilha em vida. Diz, portanto, o artigo 2018 do Código Civil, né, que já não é mais uma planta exótica, como diria Clóvis Bevilacqua, que é válida a partilha em vida feita pelo ascendente por ato entre vivos ou por ato de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Bom, esse dispositivo já me traz algumas questões. Primeiro, que a partilha em vida é um ato de autonomia privada. Primeiro, que a partilha em vida é um ato que decorre, na verdade, da liberdade das pessoas. Então, nada mais natural, nada mais, inclusive, legítimo do que permitir que as pessoas possam antecipar a partilha dos seus bens numa renúncia do domínio do seu patrimônio, no domínio dos seus bens, tendo efeitos imediatos, né? E efeitos também, né, que não são possíveis de serem revogados, ou seja, irrevogáveis.
Então, a partilha em vida caminha muito nesse sentido de, na verdade, ter como um fundamento constitucional, que é a própria autonomia privada das pessoas de antecipar e de adiantar a distribuição dos seus bens ainda em vida. Então, o ascendente, na verdade, vai poder fazer a partilha de todos os seus bens, né? Logicamente que essa análise vai ser feita no momento Isso que é a muito partilha importante, realizar. né, Vitor? Explicar que é de todos os seus bens, não é doações. Eu acho que as pessoas confundem muito isso, né? Exato. Na verdade, assim, o principal ponto, Dani, sem sombra de dúvida, é porque a partilha em vida é muito confundida com doação. Porque a própria doutrina não é de hoje, já chamava a partilha em vida de partilha-doação ou de doação-partilha. São termos que nós ainda lemos em vários manuais, né? E os manuais também são muito superficiais, não numa Total. crítica, Tem 3 laudas. não numa crítica aos manuais, mas o que eu costumo dizer é que se perde fôlego no artigo 2018, né? Para chegar no artigo 2018 com uma profundidade, um dispositivo que diz pouco, de fato, é o que a gente observa mais na manualística brasileira. Então, assim, não se trata de doação. Acho que é um primeiro ponto que eu devo começar falando. Não confundam partilha em vida com doação, tá? É uma confusão conceitual comum, mas inviável, assim. Não é possível a gente fazer essa, ainda que se fale, ainda que se denomine na prática, vulgarmente, de partilha-doação ou de doação-partilha. Não é também uma sucessão antecipada, tá? Trata-se de uma antecipação da partilha, não uma antecipação da sucessão. Então, a gente também escuta muito que a partilha em vida seria uma sucessão antecipada, uma doação entre vivos, né? Entre intervivos, mas definitivamente a gente não está tratando de nenhuma dessas duas situações. A partilha em vida, portanto, é um instituto jurídico autônomo. É um negócio jurídico, né? É um ato de vontade, né? A partilha em vida, na verdade, decorre aí, como eu falei, da autonomia, sendo um negócio jurídico de natureza sui generis. É um negócio jurídico complexo, como alerta a doutrina brasileira, né? E não se trata de uma doação porque não é uma liberalidade. Porque se fosse uma liberalidade, o próprio Código Civil brasileiro determina que a doação feita de ascendente para descendentes ou para cônjuge, na verdade, importa em adiantamento da legítima, sendo, portanto, originando, portanto, o dever de colacionar quando da abertura da sucessão. No caso da partilha em vida, não há necessidade de abertura de inventário, né, após o falecimento do autor da herança, desde que ele não tenha adquirido os novos bens após a partilha em vida, porque, como eu Vitor, disse... nessa questão, se novos bens e tal. E me perguntaram uma vez em aula, eu achei interessante a pergunta e divido aqui com você, compartilho. Falou assim: tá, então eu preciso fazer um inventário se eu adquirir mais bens. E se eu tiver um inventário negativo, né? Aí a pessoa, eu falei, parei, pensei, e aí eu pensei numa possibilidade. Vou até só te botar, porque eu acho que nessas horas a gente tem que tentar concretizar, porque senão fica muito abstrato para as pessoas. É doação, não é antecipação? Qual é a natureza, sui generis? Então, assim, eu pensei numa possibilidade. Vamos supor, a gente sabe que não pode ter uma partilha, mas que você tem a limitação lá, de qualquer forma, que você tem que ter um mínimo de subsistência, né? Uma pensão, um usufruto, alguma coisa assim. Você faz, faz a partilha de todo o seu patrimônio, mas você tem que ter alguma renda. Aí vamos supor, você tem uma renda até calculá-la, você tem um seguro de saúde que vai lhe dando aquela cobertura e tal. Por alguma circunstância, você perde aquele seu cartão, perde o plano por algum motivo que pode ocorrer. Você esquece um mês, sei lá, está viajando, teve um descontrole aí, alguma coisa, você perde um seguro e você tem uma doença grave que você tem que descapitalizar e aí, né, as reservas ali que estavam, sei lá, ou aquela renda que era meio que mensal, porque você já estava com uma vida tranquila e realmente você se endivida. Seria o caso de fazer um inventário também negativo? Bom, Dani, não há dúvida de que o inventário negativo pode ser tanto em razão de dívidas existentes, ou seja, na hipótese em que o autor da herança deixa um passivo, mas também inventário negativo pode ter outras utilidades de fim prático, né? Então, a gente sabe que algumas repartições públicas, na verdade, acabam exigindo o inventário negativo para que se finalize algumas relações jurídicas que estiveram em curso, né, antes do falecimento daquela pessoa. Então, eu vejo, sim, a hipótese
de ser necessário inventário negativo, desde que haja existência, eventualmente, de algumas dívidas, ainda que não tenha bens no sentido de patrimônio, bens imóveis para serem partilhados, é possível que ainda tenha algum dinheiro em conta bancária, né? Porque e eu quero fazer até uma observação por causa do seu exemplo, mas é possível que tenha algum dinheiro em conta bancária, que tenha alguns resíduos ainda em algumas contas, alguns investimentos, né? E que, logicamente, vai ter que ter um inventário, ainda que seja negativo, para resolver tais situações. Então, mesmo diante de um passivo ou não, ou para algumas, né, para finalizar algumas relações já em andamento, em que o inventário negativo acaba sendo necessário, com uma prática, né, na verdade, comum. E aí você tocou num ponto importante, né, Dani? A partilha em vida, quando a gente fala que todo o patrimônio deve ser partilhado no momento em que esse negócio jurídico é realizado, obviamente que a gente, numa leitura sistemática do ordenamento, tem que entender que aquela pessoa tem que ter renda suficiente para se manter, né? Isso é importante, porque não é viável. Que é um artigo lá da doação, né? O Exato. 548 e 549, né? Que você no caso, você não pode doar todo o patrimônio, tem que ter a teoria do professor Luiz Edson Fachin, patrimônio mínimo, Não e é possível a também que doação você tem que ter. universal que comprometa a própria subsistência daquela pessoa. A partilha em vida, a gente está pensando no patrimônio, mas uma pessoa que, logicamente, tem renda, que ofere renda suficiente, né, para manter as suas despesas Aí básicas. pode ser um usufruto. Alguém falou aqui, a Joana, é comum o uso da doação com usufruto vitalício para esse mesmo fim. Exatamente, mas isso não é partilha em vida, tá, Joana? Isso, uma doação com usufruto vitalício, é uma doação com usufruto vitalício. A partilha em vida tem essa grande diferença. Você tem que fazer isso de todo o seu patrimônio. É como se antecipasse o momento da partilha, né, Vitor? E aí, Me dois corrija pontos aí. importantes, né, Dani? Assim, pegando esse exemplo da própria Joana, a gente tem muita dificuldade de tentar enxergar como que é feita essa transmissão de bens em vida que não seja doação, porque para a gente o único modo de transmissão gratuito de bens em vida é a doação, mas não é, gente. A partilha em vida é um negócio jurídico sui generis, no qual você transfere a totalidade do seu patrimônio aos herdeiros necessários. Então, somente podem ser beneficiários da partilha em vida os herdeiros necessários. Mais uma vez, relembrando, descendente, ascendente, cônjuge. Outro ponto importante, aí a doutrina fala isso com, né, duas questões importantes, assim, que eu sempre chamo a atenção. É um ato, né, o ato da partilha em vida é um ato estritamente familiar, ou seja, somente entre familiares, ascendente e seus herdeiros necessários, tá? Então não pode Lembrar que não pode de descendente para. Não pode ter. Não, herdeiros necessários, mas só para descendentes, não? Acho que o artigo diz. Não, agora herdeiro necessário, o Código Civil de 2002 ampliou. Então, inclusive, cônjuges podem ser beneficiados e companheiros, né, na linha da decisão do STF. Nada impede que, diante da atual compreensão que nós temos, companheiros também podem ser beneficiados, Dani. Além de ser um ato estritamente familiar, né, e isso é uma característica muito peculiar da partilha em vida. Uma outra característica que também eu acho que é importante é que, não se tratando de uma liberalidade, a pergunta que vem é qual a natureza jurídica? Porque doação é um ato de liberalidade, é um ato de graciosidade, ou seja, tem um ânimo donandi, né? Como todos os alunos aprendem na faculdade. Eu tenho exatamente o ânimo de doar. Aqui não, aqui eu tenho uma renúncia ao domínio de bens. Então, na verdade, eu renuncio ao meu patrimônio, já partilhando e distribuindo aquele patrimônio em vida aos meus descendentes, aos meus herdeiros, virtuais herdeiros necessários. A gente ainda está falando de herdeiros virtuais aqui, que não são herdeiros porque ainda não houve o falecimento da pessoa, por óbvio, mas aos meus virtuais herdeiros necessários. Ou numa linha também, que eu gosto muito, entendendo a renúncia como uma demissão dos seus direitos. Ou seja, eu estou me demitindo da posse da propriedade do meu patrimônio ainda em vida. Veja, Dani, aí para arrematar esse ponto, dando um exemplo. Se porventura, né, um pai já distribuiu seu patrimônio, ou seja, partilhou seu patrimônio ainda em vida por seus 2 filhos, mas um filho que já recebeu essa partilha em vida venha falecer antes do pai, o que é, né, dentro de uma dinâmica hoje é possível, aqueles bens não voltam para o pai, aqueles bens não serão colacionados se tiver um provável, né, inventário daquele pai,
mas os bens serão, na verdade, pertencentes aos herdeiros do filho, porque o patrimônio já se consolidou na pessoa do filho que recebeu, né, aqueles bens por força da partilha de vida. Então, assim, isso é muito importante, entender que não há partilha, o patrimônio se consolida na pessoa dos seus beneficiários, não tendo colação ou qualquer retorno a quem já realizou a partilha, Dani. Tá, acho que quem foi, a Daniele faz uma pergunta aqui. O imposto a recolher é o TCMD, embora não seja doação? É. Daniele, é assim. Vou chamar de Daniele para É. diferenciar, né? O que que acontece, Daniele? E aqui vem um ponto talvez mais sutil, assim, a partilha em vida, né? Eu até já conversei isso com a Dani, tive a oportunidade. Eu me interessei exatamente por causa da nossa professora e eterna orientadora com quem eu escrevi esse artigo, a Luiz Helena Barbosa, que tinha feito já um estudo muito denso sobre esse assunto. E na época mesmo, eu, aos 4, 5 anos atrás, já tem um tempinho, eu fui me descobrindo que, na verdade, eu não sabia praticamente nada sobre partilha em vida lá em 2015, 2016. Mas o que acontece? Alguns ordenamentos estrangeiros, exemplo do português, do próprio Código Napoleônico, tá, Daniele? E essa confusão da partilha em vida com a doação advém dessas experiências europeias, porque falavam que a partilha em vida deveria seguir as formalidades da doação. E aí, como remetia para a disciplina jurídica da doação, essa confusão aconteceu lá. A doutrina brasileira sempre foi muito reticente em dizer que no Brasil a gente não teve o mesmo, legislativamente não foi feita a mesma opção, e, portanto, distinguindo bem os dois institutos, que não há mais dúvida, esse é um consenso já que nós temos. Mas, por outro lado, a partilha em vida precisa se operar de alguma forma, ou seja, tradicionalmente a partilha em vida efetiva-se por meio da doação, seja no que tange a forma, a capacidade e aceitação. E aí, por causa disso também, o imposto incidente é o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e de Doação. Então, o que nós temos hoje não há um imposto específico, vai incidir também TCMD. Então, nesse ponto, a diferença para doação a gente não teria do ponto de vista da carga tributária, tá, Daniele? Mas a diferença é exatamente evitar um inventário futuro, as disputas entre familiares que em inventários muito longos e penosos nós sabemos que acontece, bem como todas as despesas processuais também que nós conhecemos. Então, nesse ponto, é muito melhor, muito mais vantajoso, é um expediente muito mais útil do que a doação, que importa em adiantamento da legítima, enquanto a partilha em vida não importa em adiantamento da legítima, ou seja, não é uma liberalidade. Trata-se de uma renúncia ao domínio dos bens, na verdade, um ato de vontade no qual você distribui, no qual você antecipa a partilha dos seus bens ainda em vida. Então, no caso da partilha em vida, mais uma vez, eu reforço que há dispensa do inventário por ocasião da morte do transmitente, né? Que, por ocasião da sua morte, agora se torna autor da herança, mas que no momento da partilha em vida nós chamamos de transmitente, e dos beneficiários, né? Que são necessariamente seus herdeiros, ficou até repetitivo, redundante, mas que obrigatoriamente são seus herdeiros necessários, né? E aí o imposto vai ter CMD mesmo. E a doutrina, Daniel, o Arnold Wald fala isso com muita clareza, né? Uma coisa é a natureza do ato. Outra coisa é a forma daquele ato. Então, o que interessa é o conteúdo, né? Ainda que você eventualmente possa chamar de doação ou não, o Arnold Wald deixa isso muito claro, se no momento que você for analisar aquele negócio jurídico se tratar de uma partilha em vida, porque já há uma distribuição prévia antecipada de todos os bens, aquilo se trata de uma partilha em vida e não de uma doação, ainda que tenha aparência de uma doação, tá? Então é importante a gente verificar aqui o conteúdo daquele ato, o conteúdo daquele negócio jurídico e não somente a sua forma. Muito embora, volto a frisar, é muito comum a partilha em vida se efetivar, se manifestar por meio da doação, no que tange a forma, a capacidade e a aceitação. Só para não esquecer esse ponto, que eu acho que é mais uma diferença importante, tá, Daniele? Que, na minha opinião, é fundamental. A doação, como ato de liberalidade, ela aceita encargo, ela pode ser revogada, né? São características que vocês sabem da própria doação como ato de liberalidade. Quando a gente está tratando da partilha em vida, a partilha em vida é irrevogável e a partilha em vida não é passível de encargo, de, né, modo, enfim. Então, nós não temos partilha em vida condicionada, nós não temos partilha em vida modal,
não existe definitivamente. Então, isso também diferencia a partilha em vida da chamada da doação. Vitor, as pessoas às vezes perguntam, querem saber como se operacionaliza a partilha em vida, né? Então, acho que é bom esclarecer isso para as pessoas que às vezes perguntam muito em lives, em outros momentos, como se operacionaliza, como eu efetuo uma partilha em vida. Bom, Dani, se a gente enxerga, se a gente, na verdade, que é exatamente o objetivo dessa live de hoje, né? Eu vejo a partilha em vida hoje sendo ressignificada por força do planejamento sucessório. Então, eu tenho que enxergar a partilha em vida como mais um instrumento, não como um único instrumento. E eu tenho que verificar a dinâmica familiar. Por que isso, Dani? Por dois motivos. Primeiro, que eu posso ter muitos filhos, né? E aí a partilha em vida, na verdade, fazer essa antecipação da distribuição dos bens nem sempre é algo simples. Segundo, que sem sombra de dúvida eu posso ter também a presença de um companheiro, de um cônjuge que vai necessariamente ter mais uma questão que a gente precisa analisar. Então, assim, o primeiro ponto é a partilha em vida vai ser útil para alguns casos, mas não vai ser útil para todas, né? Como a Daniela, Plenamente de acordo. a nossa musa, né, Dani, se você me permitir, do planejamento sucessório, sabe bem, a partilha em vida em alguns momentos, de fato, pela própria possibilidade de anulação futura, né, de invalidação ou de redução, pode ser que seja necessária a redução para encaixar dentro da legítima. Enfim, a gente pode observar em alguns casos a necessidade de correção eu da partilha em acho, vida. Vitor, que por mais que a gente esteja buscando potencialidades e querendo trazer, ressuscitar aí uma nova concepção, entendimento para a partilha em vida, mas realmente eu acho que são pouquíssimos os casos que ela se adequa, porque eu, na verdade, os casos que eu vi de partilhas, poucos casos que eu vi de partilha em vida, normalmente eram pessoas indo para um segundo matrimônio, ou às vezes até terceiro, e aí, para não ter nenhuma comunicabilidade, ambos não querem, para fugir dos pactos sucessórios, dessa discussão ou não, mas querendo cada um manter seu patrimônio, fizeram partilhas. Mas assim, você tem que ter uma condição de ter uma renda, de ter um usufruto, então você tem capacidade, nem sempre, às vezes, é bom você se desfazer de todo o seu patrimônio, né? As próprias doações em vidas, o pagamento de imposto, que é em vida. Então, tem várias desvantagens aí para esse instrumento, né? Então, com certeza, não é que estamos aqui pregando, vamos todo mundo fazer partilha em vida. Não, mas também estamos dando, e aí eu acho que faz muito importante, falta, e por isso que eu valorizo muito seu artigo, até no tomo 3 veio um outro de partilha em vida, porque eu cobro de nós, doutrinadores, estarmos, como você bem falou, os manuais não se aprofundam nesse critério de partilha em vida, mesmo os melhores se prendem aí muito pouco sobre ele. A jurisprudência não ajuda, porque o cenário que está dessa jurisprudência é de um outro período, de uma outra. Não é com esse intuito que se as pessoas estão buscando a partilha em vida hoje. Então, você vê terminologias na pesquisa de jurisprudência muito confundindo com doação. Você acha também que precisa fazer colação, outros dizem que não. Então, a jurisprudência é uma bagunça sobre partilha em vida. Se você fizer uma pesquisa grande, pessoal, mesmo em vários. No STJ, pouquíssima coisa se tem, e mesmo nos TJs. E o que acontece? Ela não ampara a demanda das pessoas que estão buscando esse instituto. Então, por isso que eu acho que faz parte, sim. Agora, é muito bom para um advogado ter mais esse instrumento dentro do leque, mas ele realmente ainda causa muita insegurança jurídica, né, Vitor? E até agora, voltando um pouco até algumas coisas que você disse que ainda geram, principalmente nos efeitos, na natureza você disse que até tem alguns consensos já, características você já foi falando já algumas,
Mas só acho que para objetivar, assim, deixar de uma forma mais concreta, quais os efeitos que você acha que ainda a gente sofre essa insegurança Bom, mesmo? se tem um ponto importante na parte inibida, Dani, quando eu falei para você que é necessário analisar dentro de um conjunto de instrumentos de planejamento sucessório, é a estabilidade familiar. Ou seja, a parte inibida foi um instrumento pensado para uma família estável, sendo que hoje nós vivemos uma família dinâmica, né? Uma família fluida, líquida, talvez diria Bauman. Então, não é um instrumento valioso para quem ainda pretende ter filhos, para quem ainda está em idade reprodutiva, para quem ainda pode ter diversos relacionamentos e casamentos futuros, né? Então, assim, é um instrumento que necessariamente pode ser, né, invalidado por causa da existência de novos descendentes, né? Então, pessoas que, na verdade, não têm uma estabilidade familiar, não me parece que a partir de vida vai ser um instrumento mais valioso, exatamente por causa desses efeitos. E aí, trabalhando com os efeitos e com necessariamente alguns pontos que para mim são importantes, né, sobre esses efeitos, primeiro deles, a partilha em vida já transfere automaticamente, de forma imediata, todos os bens do ascendente para os herdeiros necessários. Que bens são esses? São os bens existentes no momento da partilha em vida, ou seja, os bens atuais. Não compreende aqui os bens futuros, tanto que nós já falamos, inclusive, que os bens futuros, caso eles venham a existir, terão que ser objeto de um inventário que vai somente ter como objeto esses bens que foram futuramente adquiridos, ou seja, depois da partida em vida. Então, na medida em que há transferência automática e imediata dos bens para os herdeiros necessários, e o artigo 2018 deixou de maneira muito clara a necessidade de observância da igualdade da legítima, ou seja, os herdeiros devem ali, em igualdade de condições, né, serem beneficiários. Diferente da doação, né, Dani? Que eu posso doar somente para um filho e depois, no momento da colação, que para Aquilo vai ter respeitar um a equilíbrio. legítima, que eu vou fazer o equilíbrio. Na partilha, não. Na partilha é necessário observar no momento da partilha, é uma questão de ordem pública aqui, tá? É necessário observar no momento da partilha essa igualdade nos quinhões. Qualquer evento posterior que venha desequilibrar esses quinhões compromete a partilha em vida. E aí é o ponto nodal, né, Dani? A possibilidade de invalidação da partilha em vida é uma insegurança muito grande. Seja porque eu tenho um novo descendente, eu tive ou filhos após a partilha em vida, seja porque eu tive a desconstituição de uma paternidade ou uma maternidade. Hoje a gente sabe que no campo da filiação está, né, tudo muito nebuloso, né, com várias, né, apesar da multiparentalidade, enfim, mas nós temos muitas situações possíveis, né? E principalmente por causa de novos cônjuges, né? As pessoas hoje reconstroem as suas vidas legitimamente, por óbvio, mas fazem novos casamentos, constituem novas uniões estáveis, e isso, sem sombra de dúvida, também compromete a partilha em vida. Então, se eu pudesse, com relação aos efeitos, para não comprometer a partilha em vida, e é um ponto para mim muito curioso, assim, né? Que eu sempre tento trabalhar, e até talvez aqui adiantando, mas acho importante até para te responder, né, Dani? Que alguns temas acabam se cruzando, né? Não tem jeito. Qual que é o ponto principal da partilha em vida, Dani? É você encontrar a sua função diante do atual cenário normativo para que você tenha uma estrutura condizente. Porque a partilha em vida, ela não tem uma estrutura condizente com a sua função hoje. Então, assim, eu não dei uma roupagem jurídica adequada à partilha em vida. O fato é esse. Eu não tenho uma roupagem jurídica adequada. Eu me utilizo ainda da aparência da forma da doação. Você falou da operacionalização, né? Normalmente isso é feito, né, por instrumento público em cartório, mediante pagamento, né, do imposto, com assinaturas de todos os envolvidos, do transmitente, dos herdeiros necessários. Se porventura, inclusive, alguns herdeiros necessários também, a depender do regime de bens em que eles estejam casados ou união estável, também é necessária a presença deles, mas não é um instrumento mais adequado em todas as situações. Então, assim, uma pessoa de 20 e poucos anos ou de 30 e poucos anos que ainda pode ter diversos filhos e se casar inúmeras vezes, a partilha de vida vai se tornar inócua, vai dar mais dor de cabeça, para ser mais claro, né, do que um instrumento útil, né, com efeito. Mas se eu for pensar na função, né, da partilha em vida,
seria exatamente proporcional a uma aquisição antecipada dos bens por aqueles que seriam seus virtuais herdeiros necessários, né? Ou seja, que futuramente, na hipótese da abertura de uma sucessão, né? E aí uma hipótese, né? Hipoteticamente, durante a abertura da sucessão, acontece. Na abertura da sucessão, aí sim a gente teria, obviamente, essa antecipação daqueles bens. Por que eu anteciparia os bens? Aí vem as perguntas, né, Dani? A primeira coisa é para evitar discórdia, disputa, dispêndios desnecessários, briga entre os familiares, né? A segunda é porque ela já antecipa e adianta o patrimônio que, às vezes, o próprio transmitente, a pessoa ainda em vida, e a doutrina antiga fala isso, já não tem mais condições de gerenciar, Dani, por causa da idade, às vezes, porque não tem mais vontade em outros casos, porque quer ter outras experiências na vida. Ou seja, ele tem um patrimônio, às vezes, grande que ele não quer mais gerenciar, não tem mais condições. Isso também impede ou né, acaba evitando desvalorização do patrimônio, que pode se desvalorizando ao longo de um inventário muito longo, né? Então, assim, são sempre questões que são apontadas como motivações, né, para a grande finalidade da parte em vida, que é exatamente antecipar a distribuição desses bens. E aí, antecipando a distribuição desses bens, a gente entra num segundo momento, né? Ou seja, tem que se analisar necessariamente a estabilidade familiar. Como se trata de um ato estritamente familiar, né, uma característica da parte em vida, é somente útil, é somente indicado a parte em vida nos casos em que haja uma certa estabilidade, em que de fato a gente não tem aí nenhum tipo de, pelo menos intenção, porque a vida é fluida, né, Dani? Então ninguém, na verdade, vai ter certeza. A gente pode, né, casar, constituir família, ter filhos em qualquer idade. Mas ainda assim que pelo menos a gente não tenha um objetivo, né? Não tenha um sonho, né? Não queira, de fato, fazer essa modificação na dinâmica familiar que necessariamente vai atingir a partilha em vida. E atinge a partilha em vida de maneira muito central. Ou por meio da redução, se for para conter dentro das liberalidades, da parte disponível, perdão, ou atingindo, inclusive, por meio da invalidade. Aí a anulação da partilha em vida, sem sombra de dúvida, causa dores de cabeça muito agudas. E aí vem um ponto central, né, Dani, que é uma discussão antiga. Assim, eu já conversei muito com a Ana Luísa Maia Nevari sobre esse ponto. Né? Qual é o momento aferidor da igualdade dos quinhões hereditários na partilha em vida? A regra geral, a regra de ouro do direito sucessório é no momento da abertura da sucessão, ou seja, no momento do falecimento do autor da herança. Essa é a regra de Isso ouro. também é uma coisa que está aí mudando dentro do Código Civil 16, Código de Processo 73, depois 2002 e o atual 2015, o Código de Processo determina que seja na abertura do inventário, né? E a Ana Luísa pensa diferente? Não, eu estou falando que na parte em vida o que eu tenho? Eu tenho, na verdade, uma dilação desses momentos. Porque eu posso ter uma partilha em vida numa data e a abertura da sucessão numa data muito, muito posterior. Pode ser que eu faça a partilha em vida hoje, mas morra daqui a 10, 15, 20, 30 anos. O envelhecimento populacional, né? Tudo isso, na verdade, às vezes eu posso chegar aos 60 anos e falar, não, já quero deixar meus bens para os meus filhos. Mas eu venho viver até 90, 100 anos, Dani. Então, assim, como eu tenho uma diferença, uma dilação de prazo muito, hoje, pode ser muito grande entre o momento da efetivação da partilha em vida e o momento da abertura da sucessão, a dúvida que persiste eu tenho que, para fins de validade da partilha em vida, observar se eu atendi o requisito da igualdade dos quinhões hereditários, ou seja, não ofendi essa igualdade no momento da partilha ou no momento da abertura da sucessão. Porque sempre que tiver um herdeiro sucessível posterior, ou inclusive a perda da qualidade de herdeiro em momento posterior, eu teria que rever essa partilha em vida. E ela seria passível de anulação. Principalmente em caso de divórcio e separação, né? Ou de dissolução de união estável. Então, assim, a partilha em vida ela ficaria sempre flutuante e insegura. Era exatamente para chegar nesse ponto que eu queria conversar com você. Ou seja, eu teria sempre esse momento por causa do momento aferidor. Por isso que a gente é tão rico isso. Eu não concordo, porque eu acho que se a gente tiver sobre o filho, até porque eu acho que são situações bem menos que possam ocorrer
você, né, ter uma negativa de paternidade ou um acréscimo, mas isso não impede o seu direito ali, você só vai acrescer num outro. Eu até acho que isso seria, e talvez, lógico, da mesma forma que quem faz um testamento e depois surge um novo herdeiro, tem que se redividir e tudo mais. A questão sobre o cônjuge que a gente já bateu longos papos e eu acho que é por isso que é enriquecedor. Eu não concordo, porque eu acho que no momento que é feita a partilha, ali são todos né, maiores, capazes, e no momento que se sabe que o cônjuge seja ali a situação de ser um herdeiro necessário, eu não. Eu acho que a pessoa não vai ter o risco, sempre vai ter o risco de ocorrer uma separação, né? E concordo, acho que todas as colocações que você demonstrou que não é só um objeto de para todas as pessoas, tem que ter essa harmonia familiar e tal, mas essa questão você pode até ter harmonia familiar, ser uma pessoa mais velha, já exatamente nesse quadro que você botou, a pessoa está estável e tudo, mas apaixona por outro, ou ele, ou ela, e assim por diante, e divorcia. Eu acho que ali é o risco do negócio, porque eu acho que se você vai tornar aquele negócio nulo, eu acho que perde muito a força de um instituto que nós estamos buscando uma potencialidade para ele, né? Porque muitas inseguranças, na verdade, a partilha de vida, né? Eu acho que a gente tem que otimizar, a doutrina tem que fazer parte. Nós, como advogados, temos que estar pensando na prática mesmo de como fazer esses efeitos. Mas isso é bom, né? Ter opiniões diferentes é Não, mas extremamente. eu não discordo de você, Dani. Na verdade, acho que a gente é mais uma questão de forma, assim. Eu não tenho dúvida nenhuma que a partilha de vida precisa de uma reforma legislativa e que o momento Precisa de aceitou mais, da... mais do que reforma. Eu acho que ela precisa de mais de uma artigos, de disciplina. De uma esclarecimentos, né? disciplina. Reforma porque só tem um retiro. Para reformar, precisa de complementação, né? Precisa. De legislação. Ela precisa, não uma legislação específica, mas ela precisa ser De uns mais parágrafos. Precisa de uns parágrafos. parágrafos, mais uns artigos aí, é, caput, tudo que a gente puder aí. Precisamos realmente. E enquanto isso não tem, e a gente sabe que a curto prazo a gente não vê nenhuma mudança legislativa, pelo menos nesse sentido, tem aí um projeto um anteprojeto do IBDFAM para algumas circunstâncias, inclusive tirar o cônjuge barra companheiro, que é para quem tem esse entendimento de herdeiro necessário. Tem a questão da não restringir o fideicomisso só a prole eventual, mas tem muita coisa, como não tem nenhum artigo sobre alguma alteração na legítima, o 426, a própria partilha em vida não teve nesse anteprojeto, inclusive eu e o Vitor também fizemos parte de um grupo de pesquisadores, doutores, advogados, defensores, magistrados, que teve de norte ao sul do país, né? Ali do Zeno Veloso, do Pará, saudoso Zeno Veloso, ao Rolfo Madalena, nós tivemos aí vários encontros, reuniões sobre, né, sugestões, algumas foram levadas, né, foram feitos, era um grupo de pessoas ligadas ao BDFAM, chegaram e alguns pontos não se teve consenso em um grupo, né? Então você vê que são assuntos extremamente delicados que eu acho que precisaria, com certeza, na legítima ter, não sou a favor de extinguir, já fui, mas acho que não precisaríamos disso, mas teríamos que revisitar, dar novos parâmetros. Você que trabalha tanto com a vulnerabilidade, né? Deixar essa questão dos vulneráveis mais bem tutelados, com mais instrumentos para isso, né? Com certeza essa ordem vocatória, né, de uma forma tão taxativa, imposta pelo Estado. O direito das sucessões tem uma interferência muito grande, né, do Estado, né?
tem no inventário, obrigando a ter, tendo patrimônio, tem que ter inventário, você tem que, quer dizer, é feito um planejamento por você, quer dizer, se você, e aí vem aquela questão da cultura do brasileiro de não fazer testamento, de não se organizar, e que as A vida transformações da morte. vida socioeconômicas que estão fazendo essa procura e as pessoas quererem ter um pouco mais de organização. Mas a gente já está arrumando aí para o final. A gente já tinha feito uma pautazinha, mas a gente acabou indo falando ao longo dela já de vários temas, como as principais características, né, divergências, o que que realmente tem aí de um pouco de consenso, né, nessa questão, o que caracteriza e o que se distingue de outros institutos, que aí nós também já abordamos. Os objetivos, de certa forma, acho que também você já falou, acho que a gente já deixou que, né, não serve a todas as pessoas, é mais dentro daquele quadro. E como eu também falei, complementando, só que são bem poucos casos que a partilha possa ser interessante, né? E dentro do requisito de validade aí também você já colocou, e eu te pergunto, entre vantagens e desvantagens, fazendo uma síntese aí já do tema, o que você pode fazer uma conclusão aí dentro dessas. Bom, Dani, eu pego muito gancho no que você falou. Eu, particularmente, hoje defendo bastante ou uma redução da legítima ou a sua manutenção somente para pessoas vulneráveis. Claro que numa compreensão mais sistêmica e ampla de vulnerabilidade. Não somente pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, mas pessoas economicamente, né, dependentes da pessoa falecida. Mulheres também em situação em que dependeria de alimentos na hipótese de separação ou divórcio. Mas fato é que a legítima precisa ser revista. E dentro dessa lógica de revisão da legítima, né, que logicamente vai depender de uma alteração legislativa, a partilha em vida, na minha opinião, ela precisa de uma disciplina que contemple alguns efeitos, exatamente para que possibilite uma segurança jurídica maior a quem, né, pretende se utilizar desse instrumento. Não há dúvida que o planejamento sucessório, né, resgatou esse instrumento que já tinha caído em desuso, dando uma nova potencialidade, ou pelo menos se tornando um expediente valioso em algumas situações. Mas a insegurança quanto à estabilidade desse instrumento permanece. Permanece por alguns motivos e alguns que eu vou acrescentar agora. Não somente por causa da expansão das entidades familiares, não somente por causa das novas formas de reconhecimento de vínculo socioafetivo, por exemplo, né? Inclusive com a possibilidade de reconhecimento de filiação socioafetiva extrajudicial. Também por causa das famílias recompostas ou reconstituídas, que dificultam muito a figura da partilha em vida. Mas também, Dani, por causa da complexidade dinâmica dos bens. Quando se pensava que a partilha em vida deveria ser feita em relação a todos os bens, se pensava mais no patrimônio imobilizado, né? Em bens imóveis. Que Talvez era o legislador característica da até bem época. pouco tempo atrás, acho que até 50 anos atrás, a riqueza de uma pessoa era simbolizada por patrimônios imóveis, né? Aí depois foi passando para os bens móveis, 50 não mais, já um pouco. E agora já os bens digitais e né, Então, novos bens incorpóreos e materiais. Então, acho importante uma legislação, por exemplo, que permita que você distribua ou antecipe o seu patrimônio com relação aos bens imóveis, aos bens que você tem, mas que porventura possa te deixar algum tipo de investimento que vai ser exatamente o dinheiro que você vai ter para sobreviver. Você pode ter deixado um investimento com aquele dinheiro investido que você utiliza para pagamento de aluguel, de contas, né, despesas corriqueiras, enfim. Então, primeiro é necessário pensar nisso. Segundo, Dani, que eu concordo muito com você. A minha única questão sobre o momento aferidor da igualdade dos quinhões, né? Da igualdade da legítima. Minha única questão aqui é que hoje, diante do atual cenário brasileiro, é muito difícil defender isso por causa das disposições do Código de Processo Civil e do Código Civil, sem você ter uma modificação ou uma inclusão de um parágrafo. Mas eu não tenho dúvida que a partilha em vida ganhará e muito
potencialmente falando, se a gente considera o momento aferidor o momento da partilha e não o momento da abertura da sucessão. A gente vai ganhar muito se a gente tivesse essa modificação. Só que hoje eu acho que o cenário legislativo permite muitas discussões, né? E nessas discussões, logicamente, que isso mais uma vez gera insegurança para a partilha em vida. Por fim, Dani, uma questão até que é muito cara a ambos, né? Que está sendo até tangencialmente um dos temas do meu pós-doutorado, mas é a possibilidade de afastar a sucessão concorrente do cônjuge, do companheiro, por meio da partilha em vida, né? E aí não é o direito, né, a qualidade de herdeiro em si, mas sim a questão concorrencial, né, o aspecto do direito concorrencial sucessório, que se por meio da partilha em vida, para mim também seria muito interessante, talvez nem dependendo tanto de modificação legislativa, mas sim de uma compreensão interpretativa, né, sistêmica, em que, apesar dos debates e disso ser muito pouco discutido ainda na doutrina, na escassa doutrina que temos, mas pensei que a partilha em vida seria um instrumento também em que você poderia afastar a concorrência do cônjuge e a concorrência do companheiro, enquanto a gente não modifica a lei e companheiro e cônjuge continuam sendo herdeiros necessários. Mas, pelo menos no que tange ao direito concorrencial, acho eu que seria muito interessante. Numa lógica, né, Dani, que a gente tanto trabalha, que é o tema do pós-doc agora, que é a contratualização do direito das famílias, que é a contratualização do direito sucessório, né, que é um aspecto importante de ser debatido e aprofundado. Só para fechar mesmo minha última frase, eu não vejo hoje como a partilha em vida, na verdade, ser menosprezada como instrumento valioso de planejamento sucessório. Por outro lado, eu acho que é fundamental a doutrina se aprofundar sobre o seu estudo, principalmente o alcance e seus efeitos, de maneira até mesmo a dar subsídios para uma eventual modificação legislativa para que seja um instrumento com uma utilização mais pródiga e não tão tímida como acontece atualmente. Vitor, super obrigada. Perguntaram se eu ia deixar a live salva. Sim, vai ficar salva aqui no GTV. Eu acho que realmente você domina muito o assunto, um assunto extremamente técnico. Não foi à toa que eu dei esse artigo para você, professora Heloísa Helena, que prima pela tecnicidade, pelo conhecimento. Olha, nossa querida professora Ana Carolina Brochado Teixeira, nos dando a honra aí. E super agradecer. Eu vou até ir finalizando mesmo com medo de que o Instagram derrube aí a gente e não consiga salvar esta live, né? Muito obrigada a tudo e a todos presentes e também cumprimentando quem também vai assistir posteriormente. Vitor, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua generosidade de estar aqui dividindo comigo, sendo mais um autor do Arquitetura do Planejamento nessa série de lives que eu faço com os autores. Agradeço a professora Heloísa mais uma vez terem inscrito aqui junto comigo, participar desse projeto. Lembro as pessoas que no link aqui da minha bio está a inscrição para uma aula gratuita sobre fraude no planejamento sucessório, patrimonial e sucessório, comigo, professora Ana Carolina Brochado Teixeira, professora Simone Tassinari e professor Daniel Bucar. Aproveita, se inscreve, a aula é dia 2 de junho, Masterclass. Vitor, super obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Dani, sempre à disposição. Gente, amanhã, 11 horas, tem live também com a professora Ana Carolina Brochado Teixeira e Simone Tassinari sobre previdência privada. Gente, aguardamos vocês. Beijo, Dani. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí, tá? Um beijo, gente. Até mais. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.